Se o Sérgio Ramos ligar pro Messi ou chegar aqui na arena, ele vai se surpreender, menina. Aí ele vai falar, eu quero um contrato de produtividade, ele vai pedir. Ele não vai nem, a direção não vai nem passar pra ele. Ele vai pedir, falar, eu quero mostrar minha produtividade nesse campo onde Messi adorou e essa nação abraça o jogador e faz a diferença. Isso tudo será dito pra ele em inglês pelo Memphis Depay. Também, entendeu? O espanhol mesmo. O espanhol. É mais fácil entender, toda. né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que a imprensa vem falando, né? Como eles estão analisando aí, o que esperar também desse Corinthians, do futuro, o que tá acontecendo e principalmente essa notícia aí da possível chegada ali do Sérgio Ramos ao Corinthians. Isso é sério? Isso não é? O que tá acontecendo? É o que vamos entender no vídeo de hoje, porque nos últimos dias, né, vieram surgindo ali muitas informações de que o Corinthians estaria interessado na contratação do zagueiro lendário para muitos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, Sérgio Ramos, uma passagem ali espetacular, marcante pelo Real Madrid, e é sobre isso que vamos falar, né? O Sérgio Ramos vem, não vem, o que tá acontecendo, isso é verdade, só especulação? Até porque, né, o Corinthians tá de olho ali em reforçar sua zaga e o Sérgio Ramos cairia como uma verdadeira luva. Esse zagueiro certamente chegaria ovacionado pela torcida. É claro, um jogador mais velho, mais veterano, porém, o Sérgio Ramos iria deitar no futebol brasileiro. Imagina, o time com o Sérgio Ramos na zaga e o Depay no ataque, tá louco, seria incrível. É sobre isso que falaremos a partir de agora, informações também, bastidores ali, o que é verdade, o que não é isso que vamos entender no vídeo de hoje. Então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal e é claro, o link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ter uma história. Eu sei que você lembra muito bem do futebol, de como era Sérgio Ramos lá na Espanha, não é? E já o Ronaldo vai contar pra gente essa história de que poderia ter uma história, um casamento entre Corinthians e Sérgio Ramos. Mas a gente vai, antes disso, contar como está o Corinthians, que se prepara para o Campeonato Brasileiro, que está numa fase melhor e que só vê Memphis Depay brilhando. Ixi, Sérgio Ramos e Fagner, hein? Meu Deus, hein? 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas no Brasileiro. E assim, a família Dias finalmente consegue um pouco de paz. Seja o técnico Ramon ou o auxiliar Emiliano, que, por sinal, levou ontem o filho Adriano ao treino aberto no CT. Enquanto o garoto brincava com a bola, o executivo Fabinho Soldado se mostrava preocupado, mas com as muitas pipas que voavam sobre o campo. No circuito montado pela comissão técnica, os jogadores participaram de duelos individuais com finalizações. Escolhemos este gol de Memphis para mostrar como foi o trabalho. O holandês está cada vez mais à vontade, se bem que nem tudo que ele oferece parece agradar. Em meio a um Brasileirão em que brigou durante a maioria das rodadas para fugir do Z4, o Corinthians tem pontos positivos. Um deles, o estádio em Itaquera, palco do duelo da semana que vem contra o Cruzeiro, onde apresenta um aproveitamento de 60% dos pontos. Em 16 jogos diante da Fiel, o Timão venceu 7, empatou 8 e perdeu apenas 1 para o Botafogo no dia 1º de junho. Pontuação muito superior em relação à construída como visitante. O aproveitamento da equipe longe de casa é de pouco mais de 23% no Brasileiro. Essas 4 vitórias seguidas tornaram possível até a conquista de uma vaga na pré-Libertadores e a expectativa da torcida aumenta, já que 3 dos 5 jogos que restam serão em Itaquera. Além do Cruzeiro, virão a Arena Vasco e Bahia. Já como visitante, o Corinthians vai pegar o Criciúma e o Grêmio na última rodada. É algo que nas Copas a gente vinha muito bem, né? Mas no Brasileiro, infelizmente, a gente não vinha conseguindo resultados. E é algo que vinha perturbando a gente muito tempo. Então, agora que a gente conseguiu esses triunfos seguidos aí, poder pontuar o máximo possível, atingir a pontuação o quanto antes logo, né? Pra gente poder ter alguns jogos para poder a gente desfrutar também do que é o Corinthians, né? Então acho que é muito importante, espero que a gente possa atingir logo essa pontuação e também atingir pontuações maiores para alçar objetivos maiores também.
Outro ponto positivo da campanha de recuperação é justamente a dupla Ramon e Emiliano Dias. Com eles, a equipe que está em 11º lugar tem campanha de G6. Kaká e André Ramalho, que seguem se recuperando de contusão, não apareceram no treino aberto e são dúvidas para o jogo contra o Cruzeiro. Félix Torres, outro zagueiro, está com a seleção do Equador e não vai atuar diante da equipe mineira. Fica a dúvida sobre quem será o companheiro de Gustavo Henrique na partida da semana que vem. Ou Ranieri improvisado ou o jovem Renato de 20 anos que veio da base. Bom para o Corinthians que os próprios Kaká e André Ramalho, além de Yuri Alberto, deverão ter condições de jogo para as próximas rodadas, mesmo tendo ainda um jogo de suspensão para cumprir. O Timão conseguiu adiar um novo julgamento do trio e conversa com o STJD para que a pena seja convertida em multa. Por outro lado, José Martínez pode virar problema. O volante venezuelano participou ontem do empate por 1-1 com o Brasil pelas eliminatórias e deixou o campo com muitas dores aos 20 minutos do segundo tempo. O que é isso? É rede social, né? A gente vê muita coisa na rede social. A gente vê muita coisa, a gente acaba se chocando, né? rede social. Outro dia eu vi lá Não, mas deixa pra lá, outro dia esquece. Assim, é muito louco isso aí. Agora, eu só queria dar uma pitadinha que nós mostramos no YouTube sobre o Abel falando inglês, né? Com os artistas internacionais que aqui chegaram e tal. O Memphis Depay fala desde pequeno também inglês. Então, são coisas que se você colocar na balança e comparar, o Memphis Depay se sobressai. Olha, até rimou. Por quê? Sérgio Ramos está seguindo ele e gostou do que ele falou. Só faltou o Memphis Depay fala espanhol também, porque já jogou lá, né? Olha aí, tá vendo? Você tá estudando demais, meu. Você tá demais. Voltou a ser corintiano, eu gosto assim. Eu nunca fui. Nunca foi. A internet que me diga. Só a menina da internet aqui é. Isso. E finalizando dito isso, bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Acabou? Eu acho que acabou, né? Agora, se o Sérgio Ramos... falando sério, será sério? que o Corinthians tem interesse? Primeira coisa. Sério, vamos falar sério. O Sérgio Ramos do passado era incrível, mas você defende o Gabigol de 2019. Também defendo. Defendo o atleta aqui. Não é, defendo, porque hoje em dia é muito difícil você ser atleta numa correria e jogando mais de 6 jogos por ano. É muito difícil. Agora, se o Sérgio Ramos... ser mimado, difícil. Se o Sérgio Ramos ligar pro Messi ou chegar aqui na arena, ele vai se surpreender, Videla. Aí ele vai falar, eu quero um contrato de produtividade, ele vai pedir. Ele não vai nem, a direção não vai nem passar para ele. Ele vai pedir, falar, eu quero mostrar minha produtividade nesse campo onde Messi adorou e essa nação abraça o jogador e faz a diferença. Isso tudo será dito para ele em inglês pelo Memphis Depay também, entendeu? O espanhol mesmo. O espanhol. É mais fácil entender, né? O Sérgio Ramos vai vir para jogar. E é um gramado que até o Denilson acertou o chute pela primeira vez na carreira dele, já aposentado. Não, lá ele fez gol por cobertura. Vai ganhar por jogo. Eu vou ganhar por jogo, porque se fizer, porque o mês lá, às vezes não tem 30 dias, né? Não é só lá não, viu? Veio pra ganhar por jogo. Mas se ele ligar pro Rames, ele vai saber que outros times aqui também não tem 30 dias, viu? Eita! Sgarbi, o que você quer dizer? Primeiro que o Ronaldo, cara, ainda bem que é sexta-feira, porque aguentar o Ronaldo mais um dia essa semana louco do jeito que ele tá, seria difícil. Segundo que sai uma notícia, né, de que pela parceria, enfim, de que deu certo com o Depay, os patrocinadores gostaram e pensam em grandes nomes no mercado pro Corinthians no ano que vem. E a notícia também é de que o Sérgio Ramos chegou a negociar com o Corinthians. Não diretamente, mas o Corinthians demonstrou interesse. Mas com o Augusto mesmo? Então, parece que não, mas... então agora, ano passado. Se negociar comigo, não vai adiantar, tem que negociar com o Augusto. Não, mas pra mim seria uma contratação. O setor que o Corinthians mais precisa é zaga. Traz um Sérgio Ramos, joga muito ainda, tá louco. Aqui ele sobra. Igual o Thiago Silva chegou no Fluminense deitando. Eu acho que ele não conseguiria jogar quarto e domingo nesse ritmo, mas não. Em reta final de carreira, nem o Torres joga quarto e domingo. Mas quando você contrata um jogador que tem a história, que tem o currículo do Sérgio Ramos, e hoje você vê a idade, o momento da carreira, ele não vai jogar todas mesmo. É pra jogar só algum. Então, mas o que vira no Torres? O que o Corinthians quer? Tem moleque aí de 20 anos que não joga todas, pô. Mas a Renata falou que tem que ver o currículo. Não, mas eu não tô dizendo que isso é um empecilho. O Torres que tá lá no Corinthians... O que viram nesse cara? Me fala, você. Não, é porque ele é da seleção equatoriana, enfim, aquela coisa, né? O que o Corinthians quer da vida? O Corinthians quer um museu Madame Tussauds, que você tem um monte de cara mais antigo? Não, mas às vezes é uma questão de oportunidade mesmo, né? O cara tá livre no mercado, aquela coisa toda. Tem que focar em jogador que chega pra agregar, pra jogar. Vou dar um exemplo, tô flertando o Roger Guedes,
Vá atrás Mas desse pode cara. trocar, pode trocar Vá atrás com o Mateuzinho, pode Roger trocar Guedes com... e Sérgio Ramos, você não tem nem que pensar. Com o Hugo, Roger Guedes lateral. pra ontem, velho. É isso que o Corinthians tem que fazer. Eu penso assim, pelo Mas menos. acho que o Corinthians vai precisar de um zagueiro pro ano que vem, né? Dois, Sérgio Ramos. Dois zagueiros, Tem um bom. dois laterais. Tem um bom pra eles. O Olha, Kaique pra Rocha. você, olha o que tem pra você, Lá no Capelanes, Atlético aí acabou de Paranaense, passar Kaique aqui. Ela tá passando de novo, gente. Então tá aí, né, um pouco aí da análise dos comentaristas, né? Essa informação surgiu aí, acabou bombando, pipocando nas redes sociais, e acredito que exista sim a possibilidade, né? O Sérgio Ramos, há pouco tempo, há poucos dias, na verdade, foi oferecido ao Real Madrid, isso porque, pelos empresários do atleta, obviamente, né? Isso porque o Real Madrid tá sem zagueiro, tá com um Militão que vai ficar um ano parado, assim, é um Real Madrid todo cheio de lesão, todo ali desfalcado, porém, o presidente do clube, segundo as informações do Florentino Pérez, acabou por não aceitar a volta do Sérgio Ramos, que mostrou nas redes sociais que tá treinando, tá voando fisicamente. O Sérgio Ramos é um zagueiro lendário, na minha humilde opinião, um dos melhores ali da história desse esporte chamado futebol. Muitos podem discordar, porém é o que eu penso, não só eu, mas muitos especialistas ali colocam pela história que esse cara teve no Real Madrid, pelo que ele consegue marcar de gol, apesar de ser um zagueiro, tem uma marca de gol impressionante durante toda a sua carreira. E diz aí, né, eu quero saber de você, torcedor, você é contra ou a favor da chegada do Sérgio Ramos, um zagueiro ali com muita história, se eu não me engano ele tá com seus 38 anos, porém dá pra jogar uns 2 aninhos de boa, hein? Sérgio Ramos, seria incrível. Diz o que você acha, né? Essa é a minha opinião, quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo aqui, que é importante demais saber a opinião de vocês. Até daqui a pouco com muito mais informações, valeu!